Graça e paz, irmãos da Igreja Batista e os amados que nos ouvem. Nesta noite de quarta-feira, culto de oração, vamos começar o nosso culto com um belo louvor. Não vou calar meus lábios. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca faltarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar, Deus quer libertar. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar, Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca secarão. Amém. As águas não faltou neste dia sobre o irmão Manuel. Deus o abençoou e nos livrou de um mal maior. Esta semana ele foi socorrido às pressas e todo o quadro nos dizia que ele estava com um princípio de derrame, segundo os médicos, mas foi só facial. Por isso nós estamos nesta noite profetizando e dizendo: o Senhor é contigo, Manuel. O Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor te livre de todo o mal. Cujas águas nunca secarão. Amém. Vamos dar início ao nosso culto de oração, depois deste belo louvor a qual nós dedicamos ao irmão Manuel, o esposo de Jaiane, o conhecido como Nena, mas Deus lá em cima não vai chamar ele de Nena não, vai chamar irmão Manuel, aí vai dizer presente, porque Deus não conhece lá por apelido não. Vamos começar com um momento de oração com a nossa matriarca Jaciara. Ela vai abrir esse espaço de oração em respeito dos pedidos, dos agradecimentos
e das misericórdias que nós vamos colocar diante do trono da graça de Deus para que elas sejam alcançadas. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, No nome de Jesus. como é bom saber que Tu és o nosso manancial. Glória a Ti, Deus. Crendo, Senhor, que cujas águas nunca faltarão, nunca secarão. Glória a Ti, Deus. Glórias Te damos, ó Deus, por isso. Colocamos diante de Ti, ó Deus, todos os pedidos, não é? Consola aqueles que estão enlutados, Tem a misericórdia. família de Laura, dá o Teu conforto, verdade. dá o Teu refrigério. Nós Te louvamos pela vida do irmão Manuel, Senhor, pelo Glória Te livramento damos que por Tu isso. deste ao Teu servo. No nome de Jesus. E contempla, Deus, todos os pedidos aqui colocados no Teu trono da graça, Nesta noite. crendo que Tu has de responder no Teu tempo, Isso é verdade. porque cremos que nenhuma folha cai sem a Tua permissão. Em É o nome que te de Jesus. pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 6. E vamos fazer uma leitura de 13 versículos, começando a partir do versículo 1. Como estamos em família e em 4, que você possa também com a sua família acompanhar esta leitura. E vamos fazer diferente. Se você tem um homem e uma mulher, ou tem um homem, dois homens, duas mulheres, cada um vai acompanhando essa leitura junto comigo, cada um vai fazendo a leitura conforme a voz que for escutando. Aqui tem dois homens e duas mulheres. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 6, a partir do primeiro versículo até o versículo 13. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. O pórtico, a entrada do templo, media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para a casa fez janelas e fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto no santuário como no Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura. Porque pela parte de fora da casa, em redor, fizeram encostos, para não travarem das paredes da casa. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo, e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e a rematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai.
e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Amém, meus amados? Amém. Esta é a forma com que foi construída o templo de Deus pelas mãos do rei Salomão. Esse templo foi todo projetado por Davi, mas quem a construiu foi o rei Salomão. E observe que lemos um texto aqui que foram todos de encaixe. As pedras já vinham preparadas. Os cedros já vinham preparados. Não se ouviu batida de martelo nem barulho de serra. Porque assim Deus o quis. Tudo bem encaixado. Como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Mas não houve quebra-cabeça nenhum. Sobre as ordens de Deus, o templo foi construído encaixadamente. Para isso nós vamos louvar o hino 324, a qual temos como título Refúgio Verdadeiro. Porém, eu quero fazer alusão ao versículo 13: e habitarei no meio dos meus filhos, no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo, porque o Senhor é o nosso refúgio verdadeiro. 324. Achou aí, querida? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, siga Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com a sua proteção, com o seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. É em Cristo que nós somos livres dos nossos maus, dos maus que o mundo
coloca na nossa frente que nos tenta assolar. Só em Cristo. Só o sangue de Jesus para nos livrar e nos sustentar na sua graça e na sua misericórdia. Vamos agora, nesse instante, fazer 2 orações. Enquanto os meus infantes estiverem orando, você aproveita e vai fazendo o seu pedido. Esther vai orar pelos pedidos. Enquanto ela estiver orando, você vai apresentando os seus pedidos. Lógico, ela vai saber que não vai ser uma oração breve, porque a oração do Senhor, a oração do povo do Senhor os pedidos do povo do Senhor geralmente são muitos, né? Então ela tem que levar uma oração bem longa para que todos possam pedir. Faça seus pedidos enquanto estiver escutando a oração de Esther. Já a oração de Caleb vai ser útil para os nossos agradecimentos. Então a sua oração vai ser de agradecimento. Também se detenha um tempo para que as pessoas possam agradecer, porque tem mais oração para agradecer do que para pedir. Começamos com Esther, fazendo os nossos pedidos. Oremos, Senhor Deus e Pai de misericórdia, Senhor. Senhor, abençoa a vida de todas as pessoas, Pai. As que estão passando por dificuldade e as que não estão, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor. E de cada pessoa no mundo, Pai. Abençoa aquelas que estão com a saúde afetada, Senhor. E abençoa as famílias que estão dando auxílio a essas pessoas. Senhor, abençoa tudo e todos, Pai. Nos protege, nos livra, nos guarda de todo o mal, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Pai. Abençoa nossas vidas, Pai. Abençoa nossos lares, Senhor, para que nós possamos nos modificar cada vez mais ao Teu querer durante este processo, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa todos os pedidos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nos lembra o louvor, não vou calar meus lábios. Não vou calar meus lábios. Como nós não calamos pedindo, agora também não vamos nos calar agradecendo. Caleb vai agradecer ao Senhor por nossas conquistas, né? A qual nós tivemos durante esta semana. E vamos ter no decorrer da semana. Oremos, Senhor Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez em Tua presença. Deus, eu gostaria de agradecer também, porque o irmão Manuel, a doença dele não é nada grave. Glória Pelo menos a a Ti, vida dele Senhor. não está em perigo e o Senhor salvou ele de mais uma doença desse mundo. E também Deus, eu gostaria de agradecer também por causa que o número de curados dessa Covid-19 é 200 e pouca, e o número de mortes é 30 mil e pouca. E o número de curados é 200 mil. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez por ninguém da minha família ter pegado essa doença. Glória a Deus. E ninguém da igreja ter pegado essa doença. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. É isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de Atos 7. E vamos trazer uma palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Atos 7, a partir do Atos capítulo 7, versículo 47. Nós vamos ler do 47 ao 50, portanto está na mesma página. 47 ao 50. Atos capítulo 7, versículo 47 ao 50. Vamos fazer a leitura? Acompanhe-me na leitura. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés.
Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Oremos, Santo e Eterno Deus, a Tua palavra foi lida e te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, que ela seja entendida através do Teu servo. Nos dá discernimento para isso e para tal perdoa os nossos pecados. E o que nós vamos assimilar não fique apenas na teoria, no nosso ouvir, mas que possamos sim colocar em prática. Esta é a nossa oração, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos, nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, meditar dentro da questão do templo. Ou seja, Deus no templo? É uma pergunta. Deus no templo? É a importância que nós temos que ter, é que há muitos dias estamos fazendo os nossos cultos transmitido dessa forma, online. Já vamos fazer 3 meses, 90 dias. Hoje eu estava conversando com a irmã Lucivânia, ouvindo uma mensagem de voz dela, e ela dizia da saudade e desejosa que a igreja voltasse a ter os seus cultos normais. Já fazem 90 dias, porque atualmente nós estamos impedidos de estarmos cultuando a Deus no templo, ou seja, na igreja, como é de praxe. Porém, esse texto nos chama a atenção devido à fala de Estevão perante o Sinédrio. Isso, o capítulo 7 de Atos fala da saga de Estevão, da situação em que Estevão estava passando e ele está defendendo a sua posição de cristão perante o Sinédrio. Como nós lemos em Atos 7, de 47 a 50, estava Estevão afirmando o que soube lá do profeta, estava Deus afirmando o que Deus havia dito. Nós estamos diante da confissão de um homem que não estava afirmando por mero conversa, por mera balela. Ele estava envolvido pelo Espírito Santo, ele estava sendo guardião do Espírito Santo. E que no fim da sua fala, nós lemos apenas 3 versículos, mas no fim de toda a extensão da sua fala, da sua defesa perante o Sinédrio, ele é subjugado, ele passa a ser apedrejado, e aquele homem, com o Espírito Santo de Deus, afirma que está vendo a glória de Deus. Nenhum outro homem do Novo Testamento conseguiu dizer isso que Estevão disse. Olhar para os céus e ver os céus se abrindo e vendo a glória de Deus e o Filho de Deus sentado ao lado do seu Pai no trono. Nenhum outro líder religioso do Novo Testamento conseguiu dizer isso naquela época. Logo, eles que se vangloriavam da imponência do templo de Davi, construído por Salomão, foi Davi, Salomão, como eu disse outrora, Davi projetou, mas foi Salomão quem edificou o templo. Houve um seguidor do neocristianismo que disseste esta afirmação, que Deus não habitava em templo construído por mãos humanas. Cristo, quando esteve na terra, ele estava pelo templo que foi construído por Herodes, porque houve uma construção e 2 reconstruções depois. Houve essa de Davi, houve uma outra de, eu agora esqueço o nome, Osés, se eu não me engano, foi quem reconstruiu, e houve a construção de Herodes. Então, o templo que Cristo frequentava era o de Herodes. Mas Deus afirma em Isaías 66:1 que não habita em templo construído por mãos humanas. Era isso que
Estevão estava dizendo, baseado na sua leitura de Isaías 66:1. Se Deus não habita em templos, em igreja construído por mãos humanas, se ela agora deixou de ser aqueles templos suntuosos, é uma igreja de portas só de uma entrada ou de uma saída, onde é que Deus está habitando se ela está fechada? Eu quero lhe chamar 2 pontos sobre essa questão. A igreja fechada, há meses, 90 dias. Mas Deus continua operando em nossas vidas. Então, onde está Deus habitando? Esta semana ele habitou na vida do irmão Manuel. Onde Deus está habitando? Queridos, Deus habita na igreja. E há uma função para essa igreja. Ele diz que não habita em templos de mãos humanas, mas ele habita na igreja. Porque a igreja feita por mãos humanas, ela só tem sentido de ter a presença de Deus quando ela é referência dessa mesma presença, da presença do Pai, na vida do seu povo. A igreja precisa ser referência na vida do povo, para assim Deus habitar nela. Quando o templo foi construído, lá, o de Salomão, ele era um templo suntuoso, era algo imponente. Há um escritor que registrou que Salomão juntou 3.400 toneladas de ouro para a construção do templo. E para surpresa desse cidadão que registrou isso, Salomão ainda foi buscar mais 40 toneladas, 4 toneladas e meia. 40 não, 4 toneladas e meia para complementar. Por quê? Aquelas 3.400 toneladas não poderia ser desviada, não poderia ser usada para outra forma de trabalho. Aquelas 3.400 toneladas era abençoada só para o templo. Então só o templo pegou 3.400 toneladas. Mas Salomão, como pensava grande, precisou de mais 4 toneladas e meia para fazer os brasões, para botar nos escudos, para botar nos cintos, nas fivelas. Imagine a quantidade de ouro gasta no templo de Deus. 3.400 toneladas, mais 4.000, mais 4 toneladas e meia. Se prestarmos atenção, Davi intentou construir. Deus não permitiu, porque ele era um homem de guerra, de luta, mas deixou tudo planejado para que o seu filho Salomão assim construísse. E como nós lemos lá no texto de 1 Reis 6, 4 anos depois que Salomão assumiu, foi que deu início à construção do templo. Foi Salomão responsável pela construção. Porém, se a gente for mais uma vez passear lá no aterro, nós vamos ver que Deus se fazia presente. Como ele detalhou lá, e eu não deixarei o meu povo. E Deus é presente no meio do povo desde na época dos tabernáculos, das tendas. Quando Deus queria estar na presença do povo, o Espírito de Deus habitava nas tendas, na tenda. E nós vamos acompanhar em outras leituras, se a gente fizer, que enquanto a nuvem pairava sobre a tenda, significava que Deus estava ali, o povo não se mexia para nada, às vezes passava meses na andança, no êxodo do Egito para a terra prometida. E quando a nuvem saía,
significa que Deus estava se retirando do meio do povo, aí o povo começava a andar. A tenda servia como a tenda do testemunho de Deus. E ali Abraão, somente Moisés tinha a permissão de entrar naquele local. Queridos, Deus sempre se fez presente no meio do povo. Isso é uma verdade. Mas ele deixou bem claro que não habitava em templos feitos por mão humana. Apesar de toda a suntuosidade, não era aquela grandeza que atraía a presença de Deus. E sim o que atraía a presença de Deus pelo povo, para se aproximar do povo, era a religiosidade desse povo. Era o cuidado que o sacerdote tinha. Era a devoção do rei que governava conforme os estatutos. Nós lemos lá em 1 Reis 6 que quando Salomão termina de construir o templo, quem é que conversa com ele? Deus. Quem estava ali na presença do rei Salomão? Deus. Ou seja, quando o povo era religioso, Deus se fazia presente. Então, nos dias de hoje, não são as igrejas bonitas, modernas, com arquitetura de última geração que atraem a presença de Deus. Não. Não são essas bonitezas todas. Não é também aquelas abertas que vão fazer Deus marcar a sua presença. Tem igrejas que estão conseguindo abrir. O que Deus quer fazer presente entre nós é a mesma coisa que ele quis lá, nos tempos do Antigo Testamento. A nossa religiosidade. A presença de Deus no local significa a existência dos seus feitos na vida dos que estão presentes no templo ou na igreja. Se Deus só está presente onde há uma verdadeira religiosidade, então nós somos os responsáveis de trazer esses feitos, de trazer Deus à nossa casa. Somos nós os responsáveis de sentir a presença de Deus nos dias de hoje. Mesmo que as igrejas estejam com suas portas fechadas fisicamente, como a nossa está, como lamentou Lucivânia, como todos os irmãos lamentam. Esse culto transmitido, mesmo sendo uma bênção, mas seria bem mais gostoso, bem mais fervoroso se fosse na igreja. Mas estamos impossibilitados de abrir as portas fisicamente, mas de abrir as nossas portas espirituais para Deus se fazer presente. E Deus continua desejoso de estar no nosso meio, no meio do seu povo. Deus continua querendo estar no seu meio. Não só no meu, mas também de você. O que Deus quer é que nós sejamos religiosos o suficiente para ter a sua presença, para sermos sede da presença de Deus na vida dos que nos servem. Somos nós, os cristãos, responsáveis também a revelar a presença de Deus na vida do povo, porque nós temos sede dessa presença. Nós precisamos desse Deus maravilhoso. As portas físicas estão fechadas, mas as espirituais precisam estar abertas. E sou eu e você os responsáveis a manter as portas espirituais abertas para que Deus se faça presente. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que a igreja feita por mãos humanas, ela só vai fazer sentido quando ela passa a ser memorial da grandeza e santidade de Deus na vida do seu povo. Deus deixou bem claro aonde era a sua morada no verso 49.
o céu é o meu trono. Assim como no verso anterior Deus revela que não habita no templo feito por mãos humanas, ao que o verso anterior diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Ele nos apresenta onde ele está, mesmo com toda a beleza e riqueza do templo. Não é lá no templo. O templo podia ser o mais suntuoso que houvesse. O que Salomão construiu, já citamos quantas 1000 toneladas ele teve só de ouro. E tem um louvor que nós cantamos na semana passada, o ouro de Ofir, o ouro que vinha de Hirão, das mãos do rei Hirão. Mesmo assim, não era a habitação oficial de Deus. Deus só vai estar, queridos, no lugar em que ele é conhecido, independente da suntuosidade, da riqueza que tinha. No lugar em que ele é conhecido, aí Deus, sendo único e digno de receber toda a honra, toda a glória exclusiva, aí ele vai estar presente. Pois a sua grandiosidade é inigualável. A sua benevolência, através da sua presença, não tem como dimensionar, meus amados. E a igreja física, ela só vai ter razão da sua existência, mesmo que ela não tenha suntuosidade, mesmo que ela seja mais simples que for, quando ela apresenta o discernimento de Deus com a sua criação. Que Deus quer isso. Que a igreja apresente os seus discernimentos, os seus estatutos para o mundo que ele criou. A razão dele ser presente é por ele ser o Deus que se importa com quem o busca. É o Deus que se importa com quem se apresenta para adorá-lo espontaneamente. O templo de Salomão ruiu, o templo de Osés ruiu, o templo de Herodes também ruiu. Mas o templo humano de Deus, ele não cai nunca. Basta que a gente o busque para sermos esse templo. Aos que pensam, queridos, que ter igreja como alvo que seja para seus próprios interesses e não para apresentar o essencial fundamento do querer de Deus com a sua criação, não é uma igreja legítima nos dias atuais. Porque se ele deixou registrado lá em Isaías que não habitava em templos feitos por mãos humanas, e a qual Estevão ratificou aqui no livro de Atos, então essa igreja que não segue, que não está disposta para abrir as suas portas espirituais para o Senhor, não é uma igreja legítima. E sim uma igreja que só age para os seus próprios interesses. E sim um líder que só age para os seus próprios interesses. Não é a representação de Deus na terra que se faz em locais bonitos. Não. Como Deus deixou de ser presente no templo, por ter ele se tornado meios de negócios, e diga-se, de negócios ilícitos, negócios que enganavam o povo. E Jesus, quando teve aquele embate com os vendedores na porta do templo, Jesus demonstrou isso. As práticas que se faziam em torno do templo eram erradíssimas, pois via Jesus que o povo estava ali, o povo ia buscar o Senhor para adorá-lo, mas estava sendo extorquido. E o próprio povo estava adorando de forma errônea. Não era de acordo
com o Pai aquela forma de adoração. Imagine uma feira na rua, na frente aí da nossa igreja. E cada vendedor na sua barraca oferecesse seus produtos aos gritos. E além de oferecer aos berros, de forma fraudulenta. Porque o que eles ofereciam não eram produtos de primeira qualidade. E eram caríssimos. Acrescentando que parte das mercadorias que eram vendidas iam para dentro do templo. Isso, para dentro da igreja. Como seria o culto desta igreja? Como seria a adoração dessa igreja? Das pessoas que obtinham aquele material para entrar na igreja. Foi isso que Cristo viu. E por isso Cristo os expulsou. E disse: a minha casa, a casa do meu Pai, é uma casa de oração. Para concluir, meus amigos, Deus está aonde nós estivermos, aonde você estiver, aonde eu e você formos templo de Deus. E para sermos templo de Deus, temos de estar de acordo com os desejos de Deus. Isso, fazer a vontade dele. Aí ele se faz presente. Você já viu aquela história que você chega num lugar, mesmo que você esteja vestido de uma forma simples, e as pessoas perguntam: você é evangélico? Você é evangélica? Pela forma como você se comporta. Eu digo, não são os trajes, mas pelo seu falar, pelo seu comportamento, pelo seu chegar no lugar. Quando você chega trazendo a presença de Deus. É aí onde Deus se faz presente. Não é necessário templo suntuoso. Não é necessário que você, como templo, seja bonitão ou bonitona. Não é necessário ser alto ou alta, ser galante. Não. Deus não quer beleza, Deus quer espiritualidade. Sansão era belo, alto, forte, bonito. Fazia a vontade de Deus? Não. Saul, quando foi escolhido também pela sua beleza. A Bíblia registra que Saul era belo, o mais belo da sua família. Resolveu? Não. Jezabel foi uma das rainhas, mesmo sendo de outro reino, mas Ruth também foi. E não fez a diferença? Jezabel é uma das rainhas mais belas. E aí, fez o quê? De que adiantou a beleza de Jezabel? E Dalila, a que conquistou Sansão e o traiu? Bela que atraiu a presença de Sansão. Esses 4 personagens que viveram lá no Antigo Testamento eram dotados de beleza física, mas não de beleza espiritual. O que nós apresentamos nessa noite é que eu e você sejamos o que Deus quer. Que o adoremos em espírito e em verdade. E que apresentemos esse Deus a quem tanto precisa. Que Deus nos abençoe. Amém. E que nos faça sempre digno de sua adoração. Amém, igreja? Amém. A irmã Jaciara tem recados? Não. Não tem recado? Então as mensageiras estão de folga. As mensageiras, olhem no zap, no grupo delas. Isso! A irmã Jaciara está dizendo que as mensageiras olhem no grupo delas. No grupo delas. Eu quero, nesta noite, agradecer ao Senhor por Deus ter abençoado o nosso irmão Manuel. Ele está em boas mãos, junto com a sua esposa, e ele está sendo entregue a Deus. Se fosse outrora, o irmão Manuel estaria em situação bem pior, mas ele hoje está com Deus e Deus o livrou do mal.
Que Deus o abençoe, meu amado. Vamos orar, encerrando este culto de oração, agradecendo. Agradecendo pela família da irmã Laura, que teve a perda de voinha, mas continua firme e forte. Que Deus os abençoe. E agradecendo o livramento do irmão Manuel. Oremos, Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade. Nesta noite nós aprendemos quem é o templo em que Tu se faz presente. E o templo, nesta noite, vem só te agradecer, louvando e te agradecendo, porque a Tua presença foi sentida no momento em que perdemos a presença física de voinha, mas sabemos que a família de Laura vai sair dessa perda com um novo aprendizado. E a Tua graça e a Tua misericórdia que recaiu sobre a saúde do irmão Manuel. Graças a Deus ele irá se recuperar. Vai levar a sua vida normal, só tendo mais cuidado com a sua alimentação e com o seu lado emocional. Mas nós que somos gratos, porque o milagre aconteceu. Essa é a nossa oração de agradecimento. E continua abençoando o Teu povo evangélico. Continua abençoando o que nos ouve. E continua nos livrando do mal. Amém. Amém.